Prepare-se para uma história que vai prender você do começo ao fim, uma trama cheia de segredos, traições e uma luta por justiça que mudou uma empresa para sempre. Sob a chuva torrencial que engolia Londrina numa manhã cinzenta de inverno, Luciano Heng, o magnata por trás de uma das maiores redes de varejo do Brasil, estacionou seu carro nos fundos de uma de suas lojas. Ele não estava ali para uma visita comum. Uma mensagem anônima, recebida às 2 da madrugada, o tirou do sono e o trouxe até aquele endereço. Olhe o depósito. Você não sabe o que está acontecendo, dizia o texto, sem remetente, sem contexto, mas com um tom que fez seu estômago revirar. Algo estava muito errado, e Luciano estava determinado a descobrir o que. Ele entrou pela porta lateral, o capuz da jaqueta encharcado pingando no chão. O silêncio no corredor de estoque era quase sufocante, cortado apenas pelo som insistente das goteiras no telhado de zinco. Seus passos ecoavam enquanto ele avançava, os olhos varrendo cada canto escuro. Havia uma tensão no ar, como se o próprio ambiente escondesse um segredo. Ao empurrar a porta do depósito, o que viu fez parar como se tivesse levado um choque. Um colchão velho, espremido entre caixas de eletrodomésticos, uma mochila rasgada jogada ao lado e, encolhido sob um cobertor fino e sujo, Rafael, um estoquista da loja. O crachá, ainda preso à camiseta amassada, confirmava sua identidade. Ele dormia profundamente, alheio ao mundo, como se aquele canto esquecido fosse seu último refúgio. Luciano ficou parado, o coração disparado, incapaz de processar a cena. Por quase 2 minutos, o tempo pareceu congelar. Rafael acordou de repente, o rosto pálido de pavor ao reconhecer o dono da empresa. Ele tentou se levantar, tropeçando nas pernas trêmulas, a voz quebrada enquanto balbuciava. Eu não tinha para onde ir, fui despejado há meses, não roubei nada, juro. A vergonha em seus olhos era tão intensa que parecia pesar no ar. Luciano não disse nada. Seus olhos percorreram o espaço improvisado, latas de comida barata empilhadas com cuidado, roupas dobradas em uma caixa de papelão, uma foto desbotada de uma menina sorridente colada na parede com fita adesiva. Não era apenas um lugar para dormir, era uma vida escondida nas sombras de uma loja que brilhava para o mundo. Sem uma palavra, Luciano saiu do depósito e foi direto para a sala da gerência. Trancou a porta e abriu o sistema interno da empresa, buscando respostas. O que encontrou o deixou nauseado. Rafael havia solicitado adiantamentos salariais pelo menos 7 vezes nos últimos meses, todos negados com justificativas vagas. O RH registrava sinais de instabilidade emocional e baixa produtividade, mas ninguém havia investigado. Pior, os gerentes sabiam da situação de Rafael, mas optaram por ignorar, como se ele fosse um problema que não valia a pena resolver. Luciano sentiu uma raiva crescente, não apenas contra a equipe, mas contra si mesmo. Como algo assim pôde acontecer em sua empresa? Como ele, que se orgulhava de conhecer cada detalhe de seu império, deixou um funcionário viver como um fantasma? Nos dias seguintes, Luciano voltou à loja sem avisar, disfarçado de cliente comum. Caminhava entre as prateleiras, observava os funcionários, notava os olhares nervosos e os cochichos abafados. Ele pediu acesso às câmeras de segurança e passou noites revisando gravações antigas. Nelas, viu Rafael chegando antes do amanhecer, saindo depois de todos, almoçando sozinho nos fundos com uma marmita fria. Às vezes, ele dormia encostado em paletes, o corpo curvado de exaustão. Era como se ele não existisse fora do horário comercial. Enquanto isso, Rafael continuava trabalhando, alheio ao fato de que o dono da empresa o observava, movido por uma culpa que crescia a cada nova imagem. Durante uma conversa com uma caixa chamada Mariana, Luciano perguntou, quase casualmente, sobre funcionários passando por dificuldades. A jovem hesitou, o sorriso forçado, antes de responder: aqui, a gente aprende a não se meter. É a política da loja, sabe? Cada um cuida do seu.
Aquelas palavras o atingiram como um golpe. A cultura que ele criou, focada em eficiência e resultados, tinha se tornado um monstro. Pessoas como Rafael eram apagadas, descartadas, enquanto a loja exibia suas vitrines impecáveis para os clientes. Naquela mesma noite, Luciano recebeu uma ligação anônima. Uma voz feminina, fria e cortante, disse: "Você não deveria ter mexido nisso. Ele vai pagar o preço." Antes que pudesse responder, a chamada caiu. No dia seguinte, Rafael não apareceu para o turno. Sua mochila, antes escondida no depósito, foi encontrada jogada no lixo, vazia, com o cobertor rasgado ao lado. Um segurança relatou que ele saiu de madrugada, com os olhos vermelhos e a roupa molhada pela chuva, sem dizer uma palavra. Luciano sentiu o peito apertar. Algo estava terrivelmente errado, e ele não podia mais fingir que era apenas um caso isolado. Determinado a encontrar respostas, Luciano começou uma busca frenética. Ligou para hospitais, albergues, delegacias, usando seu nome para abrir portas. Enquanto isso, mergulhou nos registros da loja e fez uma descoberta que o deixou sem ar: Rafael não era o único. Nos últimos 6 meses, outros 7 funcionários com problemas pessoais, dívidas, doenças, crises emocionais, foram demitidos em silêncio, sem justificativas claras. Relatórios internos mencionavam limpeza organizacional, uma prática apoiada por uma consultoria terceirizada que Luciano nunca autorizou. No centro de tudo estava Karina, a gerente da unidade, cujas ordens pareciam vir diretamente da alta cúpula, ou assim ela queria que parecesse. Na manhã seguinte, Luciano voltou à loja com o rosto fechado, os punhos cerrados de determinação. Ele foi direto à sala de Karina e encontrou algo que o fez gelar: a mochila de Rafael, escondida sob a mesa, com o crachá ainda dentro. Ao abri-la, viu um bilhete escrito à mão, com letras tortas e borradas: "Se você está lendo isso, é porque eu não consegui escapar. Eles sabem que eu vi o que não devia. Me ajudem." O coração de Luciano disparou. Ele voltou ao depósito e, após revirar cada canto, encontrou um celular velho escondido sob uma tábua solta. O aparelho, sem chip, continha vídeos gravados em segredo. Em um deles, Karina falava com outros gerentes numa sala fechada: "Quem tá com problema pessoal, a gente corta. É mais fácil do que consertar. A consultoria mandou agilizar." Em outro, colegas zombavam de Rafael nos corredores, rindo enquanto ele passava, cabisbaixo, carregando caixas pesadas. Aquilo não era negligência, era uma operação cruel, disfarçada de gestão. Mas a investigação de Luciano revelou algo ainda mais sombrio. Entre os arquivos do celular, havia fotos de documentos sigilosos, listas de funcionários marcados com etiquetas vermelhas, rotulados como descartáveis. Nomes, salários, históricos pessoais, tudo exposto como se fossem mercadorias vencidas. Um dos papéis mencionava bônus por redução de passivos humanos, uma prática que recompensava gerentes por demitirem funcionários vulneráveis. Luciano sentiu o chão sumir. Sua empresa, que ele construiu com tanto orgulho, estava sendo usada para algo desumano. Determinado a ir mais fundo, Luciano descobriu que a consultoria terceirizada, chamada Delta Solutions, tinha sido contratada por Karina sem aprovação da matriz. A empresa prometia otimização de recursos humanos e operava em segredo, manipulando relatórios para justificar demissões. Mas o que chocou Luciano ainda mais foi encontrar e-mails trocados entre Karina e um executivo da sede, chamado Marcos, que parecia estar ciente do esquema. Em uma das mensagens, Marcos escrevia: "Faça o que for preciso, mas mantenha isso fora dos holofotes. A matriz não pode saber." Luciano sentiu a traição como uma facada. Marcos era alguém em quem ele confiava, um amigo de longa data que ajudou a construir a empresa. Naquela noite, Luciano recebeu outra ligação anônima, dessa vez de um homem com a voz abafada: "Se quer encontrar Rafael,
vá ao abrigo municipal. Mas cuidado com quem você confronta. Sem hesitar, Luciano dirigiu até o local, um prédio decadente na periferia da cidade. Lá, encontrou Rafael, magro, com olheiras profundas, sentado num canto com um copo de café frio nas mãos. Ele tremia, não de frio, mas de medo. Eles me pegaram, Luciano, disse, a voz quase inaudível. Eu ouvi coisas, vi papéis que não devia. Tentaram me apagar. Rafael revelou que, semanas antes, encontrou uma pasta esquecida na sala da gerência, com ordens para demitir funcionários problemáticos e relatórios falsificados para encobrir o esquema. Ele tirou fotos e as escondeu no celular, mas foi descoberto por Karina, que o ameaçou e mandou seguranças o expulsarem na calada da noite. Luciano ouviu tudo em silêncio, sentindo a culpa e a raiva se misturarem. Ele prometeu a Rafael que ninguém mais seria apagado. De volta à loja, ele vasculhou o depósito com uma lanterna e encontrou um cartão de memória escondido num palete, enrolado em fita isolante. O conteúdo era devastador. Mais vídeos, mais fotos, até gravações de reuniões secretas onde Karina e outros gerentes discutiam como limpar a equipe sem deixar rastros. Um dos vídeos mostrava Marcos, o executivo da sede, orientando Karina por videochamada. Se alguém perguntar, é só dizer que foi decisão da diretoria. Luciano nunca vai checar. Na manhã seguinte, Luciano convocou uma reunião com todos os funcionários da loja. Subiu no balcão central, segurando a mochila de Rafael e o bilhete, e falou com uma voz que tremia de raiva contida. Hoje, esta loja para. Porque alguém foi apagado daqui, e ninguém perguntou por quê. Mas não foi só Rafael. Há outros, e eu sei quem está por trás disso. Os olhares se cruzaram, alguns com medo, outros com vergonha. Quando Karina apareceu, tentando manter a compostura, Luciano a confrontou. Você autorizou a saída de Rafael e de outros sem minha ordem. Quer explicar agora ou na frente da polícia? Karina riu, nervosa, e jogou a culpa na diretoria, mas Luciano já tinha as provas. Ele acessou o notebook de Karina na frente de todos e exibiu os e-mails comprometedores, os relatórios falsificados e as ordens da Delta Solutions. O silêncio na loja era tão denso que dava para ouvir o coração de cada funcionário batendo. Karina foi escoltada para fora por seguranças, enquanto Luciano ligava para o jurídico da empresa, exigindo uma auditoria completa. Mas ele sabia que o problema ia além de Karina. Marcos, o traidor na matriz, precisava ser confrontado. Luciano voou para a sede no mesmo dia, sem avisar. Entrou no escritório de Marcos e jogou o cartão de memória na mesa. Quer explicar isso? Perguntou, a voz cortante. Marcos tentou negar, mas desmoronou quando Luciano mostrou os vídeos. Ele confessou que a Delta Solutions ofereceu bônus milionários para otimizar a folha de pagamento, e ele aceitou, achando que Luciano nunca descobriria. Era só negócio, disse Marcos, sem levantar os olhos. Luciano demitiu na hora e entregou todas as provas às autoridades, que abriram uma investigação criminal contra a consultoria e os envolvidos. Enquanto isso, Rafael foi internado num hospital público, exausto e desnutrido, mas vivo. Luciano visitou, levando uma proposta, um novo cargo, pagamento pelos meses perdidos e apoio para reconstruir sua vida. Rafael, porém, balançou a cabeça. Não quero voltar, Luciano. Quero que você salve os outros que ainda estão lá, invisíveis como eu fui. Suas palavras ecoaram como um juramento. Inspirado por Rafael, Luciano transformou a empresa. Criou o programa Rafael, um sistema de acolhimento para funcionários em vulnerabilidade, com assistentes sociais, psicólogos e um comitê independente para fiscalizar abusos. A loja de Londrina passou por uma reestruturação completa, e casos semelhantes começaram a surgir. Uma caixa que escondia dívidas médicas, um repositor que dormia no ponto de ônibus, uma faxineira que enfrentava a violência doméstica. Todos receberam ajuda.
Mas a história não terminou aí. Meses depois, Luciano descobriu que a Delta Solutions estava operando em outras redes varejistas, usando os mesmos métodos desumanos. Ele decidiu expor tudo. Em uma coletiva de imprensa, revelou as práticas da consultoria, compartilhou as provas e pediu desculpas públicas aos funcionários afetados. "Eu falhei com vocês", disse, com a voz embargada. "Mas isso acaba agora." Sua denúncia gerou uma onda de investigações no setor, forçando outras empresas a reverem suas políticas. Rafael, aos poucos, reconstruiu sua vida. Com a ajuda da equipe jurídica da empresa, resolveu pendências financeiras e conseguiu a guarda de sua filha, a menina da foto no depósito. Ele se tornou consultor do programa Rafael, viajando pelo país para treinar equipes sobre empatia e proteção no ambiente de trabalho. Luciano, por sua vez, mudou para sempre. Ele deixou de priorizar números e passou a olhar para os rostos por trás de cada crachá. A loja de Londrina nunca virou manchete, mas se tornou um símbolo silencioso de transformação. Esta história é uma obra de ficção, criada para entreter e provocar reflexão. Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência. Se você foi tocado por essa jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que vão mexer com seu coração.